Boa tarde! Olha só, vocês por aqui junto comigo, 2 da tarde. Que bom saber que vocês podem entrar nesse horário. Tamires, Bianca, Bru, Fabiana, Tatá, Graziela, Maristela, Renata. Que alegria! Tem também a Graziela, a professora, Lohane. Oh, gostoso! Vamos falar sobre material não estruturado. Vou esperar um pouquinho mais para vocês irem entrando. E aí, depois, né? Vocês sabem que podem encaminhar essa live. Eu faço live toda semana lá no meu perfil, então eu sempre peço, sabe esse aviãozinho que tem aí embaixo, pertinho dos comentários? Você clica e envia para os seus contatos no direct. E aí as pessoas podem ir entrando agora ou assistir também depois. E também eu aprendi com a Bru Belus que conforme a gente dá coraçãozinho, a live é notificada para mais pessoas. Oi, Stephanie. Oi, Milene. Que bom, meninas, ver vocês por aqui. Saudade. Francine, Bruna. Outra Bruna, não é a Belucci. Bruna Gonçalves. Me diga uma coisa, eu tô aqui com mais professoras ou com mais pessoas que têm crianças em casa? Ou as duas coisas, né? Porque às vezes você é professora e tem também criança. Me contem, por favor, enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar. Bruna, mas olha, eu vou falar tanto para um público quanto para o outro, tá? Ao mesmo tempo. É só curiosidade mesmo. Adriana, outra Adriana, as duas entraram ao mesmo tempo. A Fabi já sei. Lá tem gente formada em pedagogia, a Fabi é mãe, estudante de pedagogia com criança de 5 anos. Professora, a Juliana é professora, Tatá também, Francine também. Ah, então vocês vão gostar muito, meninas que são professoras, tendo filhos ou não. Vai ajudar bastante vocês a terem mais argumentos para sustentar cada vez mais a importância do brincar livre dentro das escolas. Porque essa é uma questão que é muito questionada, muitas vezes pelos familiares, outras vezes pela própria gestão da escola. Então, o convite que vai ser aqui importante. Eu já vou adiantando a vocês que são professoras que eu estou falando que tudo que eu vou aqui compartilhar hoje com vocês é a partir do referencial da professora Sueli Amaral Melo, é a professora doutora lá da Unesp de Maringá, não. Aqui pertinho, Marília, da Unesp de Marília. Então ela é uma super mega ultra referência para nós educadores na área da pedagogia, da educação infantil. Ela tem muitos escritos que nos dão fundamentos para sustentar essa prática do brincar livre dentro das escolas, tá bom? Então procurem esse referencial. Ela tem um videozinho muito recente que faz falando a respeito da importância do brincar para as crianças de 4 e 5 anos e eu me inspiro então nesse conteúdo para partilhar aqui com vocês. Tá bom? E vou colocar isso também numa possibilidade prática para sugerir para as famílias que estão com crianças em casa e também vocês que estão atuando como professoras, mesmo que à distância, podem também usar esse referencial para orientação das famílias que vocês acompanham. Então, todas as pessoas que estão aqui recebam as minhas boas-vindas e bora lá conversar sobre materiais não estruturados. Eu vou falar uma coisa muito importante e que não é tão simples de escutar, hein? Pera lá, já vamos lá para um desconforto, especialmente se tiver aqui a escuta a partir do ouvidinho da mãe. A criança, vocês sabiam que não precisa do adulto para brincar? Aí você usa, não, Natu, você não conhece criança, porque a minha criança só quer brincar se for junto comigo. Assim é mesmo em casa, né? Porque existem outros aspectos do relacionamento que interferem na possibilidade da criança brincar. Mas olha, na verdade, a criança precisa de tempo para brincar e objetos. Simples assim. A partir da própria inteireza dessa criança, independente dela ter irmãos ou não. A constituição da criança possibilita a ela que ela, por si só,
tendo tempo, espaço e brinquedos, objetos que não necessariamente precisam ser brinquedos, e por isso que hoje nós vamos falar da importância dos materiais não estruturados. Se ela tiver esse combo garantido, ela tem condições sim de brincar. Embora muitas famílias me digam, e a gente também na escola percebe que as crianças quando chegam pela primeira vez na educação infantil, muitas delas não sabem brincar sozinhas, mas fica aqui o alerta, isso não é porque a criança não tem condições de brincar sozinha. Muitas vezes é porque o próprio ambiente foi conduzindo relações tão apegadas que não possibilitam que a criança vivencie a própria inteireza e ela não se identifica então como um sujeito inteiro, integral e por isso então também não enxerga as possibilidades do brincar sozinha. Agora, a partir do processo de individuação dessa criança, quando ela tem espaço, um espaço vazio entre ela e a mãe, especialmente a mãe, quando há um desenvolvimento, então há a possibilidade também de esse espaço vazio ser ocupado pela inteireza da criança na atividade principal dela, que é o brincar. Enquanto nós adultos temos como atividade principal as nossas funções profissionais ou de cuidados ou as funções de relacionamento familiar, enfim, a atividade principal da criança é o brincar. E nós, a partir dessa tomada de consciência, vamos, desde que elas são bem pequenas, desde que elas são bebês, nós vamos investindo, então, tempo, espaço físico e espaço vazio, esse que eu estava dizendo, né? De que haja um espaço entre a mãe e a criança e, quando não a mãe, muitas vezes a babá, a avó, a pessoa que cuida da casa, quem for a pessoa responsável pelo cuidado dessa criança bem pequena em casa, né? E também na escola, no ambiente escolar, a professora, a estagiária, quem quer que seja que se responsabiliza pela criança, há a necessidade primordial de que haja um espaço. E nesse espaço, também, além do físico, esse simbólico, essa criança tem a possibilidade de buscar recursos através dos objetos que a gente apresenta a elas para que elas brinquem. E aí acontece um fenômeno entre muitas famílias e também em muitas escolas, que quando a criança não brinca sozinha, a gente aqui, os adultos, que acabam não conseguindo enxergar com clareza a situação, às vezes a gente se confunde em achar que a criança precisa de mais objetos. E então, a gente compra mais brinquedos. E aí a gente compra um brinquedo que agora você fala, agora vai. Agora ela vai brincar muito, porque ela queria muito esse brinquedo. E daí passam 2 dias e a criança para de brincar. Quem nunca? Se alguém se identifica aí, levanta a mãozinha, né? Aí, além disso, então é porque não era esse objeto, na verdade ela quer outro. Aí você vai lá e compra outro. Porque tinha uma bonequinha, mas estava faltando uma amiguinha da bonequinha, aí precisava comprar mais uma. Tinha um carrinho, mas precisava comprar a coleção inteira. Aí você faz quadros de carrinhos na parede e a criança não brinca. E aí vai ampliando o repertório, não do brincar e não da inteireza da criança, mas sim de objetos dentro da casa. E as casas das crianças, muitas vezes, eu já fiz uma consulta enquanto eu atendo famílias, e eu pergunto assim, para ter uma ideia, por base, quanto mais ou menos de brinquedo se tem, se fosse colocar em caixas? Algumas crianças têm em suas brinquedotecas, dentro do ambiente familiar, mais brinquedos do que a própria escola de educação infantil. Viver Presente tem para todas as crianças que, em média, antes desse período de pandemia, havia ali 60 crianças em média por período. Então, mais brinquedos para uma criança e uma família do que para uma escola. O que será que acontece? Então, será que as crianças precisam de mais objetos ou esses 2 aspectos que eu citei antes, mais tempo e mais espaço vazio para que haja o desenvolvimento, e desenvolvimento, no caso que a gente está falando, significa autonomia, e essa criança autônoma, ela se autodenomina. Quando eu falo de autonomia, é a capacidade do ser de se enxergar como uma pessoa inteira que se autodenomina. E então, refletindo a esse respeito, o problema nunca é a quantidade de brinquedos. Inclusive,
Às vezes a quantidade de brinquedos quando ela é excessiva, porque quanto mais brinquedos, mais objetos, menos presença a criança tem nessa possibilidade de estar inteira no momento do brincar. Ela se distrai com tantos estímulos, com tantos barulhos, com tantas cores, com tantas texturas, com tanto plástico. E aí ela não entra em contato com a simplicidade da natureza dela mesma, que é essencial, que é inata à criança, porque a atividade principal dela é o brincar. Para nós adultos, nós nomeamos de brincar, mas a criança está investigando o mundo, está explorando, está conhecendo, está interpretando, interpelando o mundo através desta ação que para os adultos é denominado brincar. Para ela é a própria vida. Brincar e viver é a mesma coisa para uma criança, né? E nós adultos muitas vezes impedimos que esse desenvolvimento aconteça. Quando no ambiente familiar, muitas vezes por essas relações extremamente apegadas. No ambiente escolar, por um apego diferente, um apego ao currículo. Quando a escola coloca em primeiro lugar as atividades acadêmicas, escolares na educação infantil, quando na educação infantil é o tempo de desenvolver esse eixo de identidade, essa constituição de eu, essa inteireza que se dá através da possibilidade de se autodenominar, de ter então autonomia, e isso se dá através do brincar. Então vejam, no ambiente familiar e tanto quanto no ambiente escolar, se vocês se identificarem com isso também, reduzir a quantidade de brinquedos é urgente. E esse tempo nosso está convidando a isso, porque se a gente fica tanto tempo em casa e essas crianças espalhando essa quantidade de brinquedos que elas têm pela casa, já é sinal de que é hora de reduzir. Nós estamos sendo convidados a reduzir. Sim, é urgente. Reduzir e compartilhar. Eu tenho convidado muitas vezes as famílias, quando eu atendo, a fazer caixas de doação. E olha, que é fato, não é, e independente de classe social, viu? É uma questão que há também uma projeção das nossas questões psicológicas adultas, né, sobre o desenvolvimento das nossas crianças. Muitas vezes nós nos conectamos com uma privação, com uma infância mais simples, e que aí, então, a gente não teve determinados brinquedos, então a gente passa a comprar para satisfazer aquele nosso desejo reprimido da infância. É preciso olhar para isso. É preciso validar esse desejo reprimido, mas não dá para projetá-lo na criança. Outras vezes, algumas famílias também relatam que já vivenciaram uma infância muito abastada e aí já tinham muitos brinquedos, e aquela quantidade imensa de objetos, muitas vezes foram pessoas educadas também tendo o presente como uma linguagem de amor principal, e então os familiares expressavam amor através dos presentes, e com isso foram crescendo também naquele ambiente abundante de brinquedo excessivamente. E daí criam os seus filhos da mesma maneira. Então sempre o convite é para você se desidentificar da infância dos seus filhos. Cuide da sua, para que você possa cuidar da infância também dos seus filhos, né? Porque é inevitável que essa criança que um dia a gente foi se apresente também na relação com os nossos filhos, e também na escola não deixa de ser assim, viu? Então essa reflexão, como eu disse, cabe para os dois ambientes. Muitas vezes, nesse contexto de reduzir a quantidade de objetos, há uma coisa impressionante, como se todos aqueles objetos que ficaram fossem novos, e eles ficam arejados. Sabe quando a gente tem a possibilidade de, nossa, encontrei uma coisa aqui, numa peça no meu guarda-roupa, no meu armário, que eu nem lembrava que eu tinha, que delícia! Sabe assim, aquela coisa gostosa de descobrir alguma coisa nova? Então, experimentem, fica aqui esse convite, experimentem fazer aí uma revisão da quantidade de objetos que vocês têm em casa. Se ainda no momento não for possível desapegar, se não for possível compartilhar, doar, guarde num guarda-roupa, num maleiro, onde for possível reduzir, e ir fazendo um revezamento. Se eu pudesse indicar para uma família que tem, é claro que isso é muito, muito relativo, tá? Mas um referencial para uma família que tem uma criança em casa, quantas caixas de brinquedos, daquelas caixas grandes que tem tampa assim, seriam necessárias? Será que precisariam de 7 caixas de brinquedos, 10 caixas de brinquedos para uma criança?
Ou se a gente fosse ver bem, em uma caixa de brinquedos poderiam caber todos os brinquedos essenciais dessa criança. Fica esse convite para reflexão, não tomem essa referência como algo determinante, porque só cada contexto sabe de si e vocês têm dentro do contexto familiar de vocês uma sabedoria e é preciso confiar nessa potência dessa sabedoria, mas deixa ela ficar ligada, tá? Porque às vezes a gente abafa essa sabedoria por conta dessas experiências prévias nossas. Então esse é o meu primeiro convite aqui para vocês. Criança precisa de tempo, espaço e objetos para brincar. E esses objetos, num primeiro momento, eles são realmente concretos, né? Então a criança pega uma bolinha dessa, por exemplo, e daí ela representa, ela olha para esse objeto, quando ela é bem pequenininha mesmo, esse objeto aqui precisa estar na mãozinha dela para que ele defina a ação dela. Então ela pega isso aqui, que é redondo, que é uma forma que vai circular para lá, para cá, e aí esse objeto determina. Se ela não tem nada para fazer com ele, ela leva à boca. O objeto determina a ação da criança num primeiro momento. Então, eles são, sim, muito importantes, né? Agora, quando ela vai se desenvolvendo, esses objetos, eles vão ficando representativos. Então, ela pode pegar uma outra coisa que tem forma assim como a da bola e representar que ela tem uma bolinha. Né? Quando a criança ela tá um pouco maiorzinha, ela pode pegar uma bolinha de papel e fazer rolar e jogar bola, por exemplo, com aquela bolinha de papel. Então ali já há o desenvolvimento de uma representação, né? Então aquele objeto concreto, bola, já não se faz necessário. E aí, não que ela não faz mais necessária, a criança não gosta de bola, não é isso. É que há, então, um desenvolvimento, uma capacidade de representar uma bola com uma outra coisa que se assemelha à bola. E quando o desenvolvimento vai chegando ainda em outros níveis, a criança nem precisa mais de bola para ela poder brincar de rolar uma bola. Aí ela precisa ter desenvolvida a função do pensamento e da imaginação que a possibilita representar simbolicamente esta bola. Vocês já imaginam essa lá? Nós agora, para imaginar essa situação, estamos usando essa função simbólica. Imagina uma criança brincando, que está chutando e que está jogando futebol sem que haja uma bola. Há uma bola imaginária. Então esse é um nível de sofisticação do pensamento. Isso indica, é um indicador mesmo, que só o gesto já representa aquele objeto. O gesto do corpo, o gesto corporal representa aquele objeto. Então são etapas aí do desenvolvimento do brincar e olha, isso tudo tendo relação com objetos. Por isso que é importante sim ter objetos, mas não necessariamente os objetos estruturados. Quando, de novo, a criança é bem pequenininha, se ela tem nas mãozinhas essa caneta, ela faz o quê? Ela bate, ela não pega a caneta e escreve como nós com a caneta. Às vezes ela pode fazer isso porque viu alguém fazendo, mas o interesse principal é investigar essa caneta, né? Ela bate e se não tem nada para fazer, de novo pode levar à boca. Agora, quando ela pega essa caneta e representa o aviãozinho, ela já vai para essa segunda etapa, né, do desenvolvimento, que esse objeto se torna representativo, ele não determina a ação da criança. A caneta não passa a servir só para pôr na boca ou para bater, mas agora ela passa a ter uma ideia, ela representa uma imagem. Agora, depois, de novo, o aviãozinho, vrum, vrum, o gesto representa o aviãozinho, o som, o corpo vai representando aquilo que ela deseja, aquilo que ela imagina, e esse é o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Então, isso quer dizer que ao longo do tempo, a criança vai evoluindo a forma de brincar e vai sofisticando o pensamento. E por isso, de novo eu repito para os educadores que estão aqui, para as pessoas que têm crianças na educação infantil, que o brincar é essencial para o desenvolvimento
integral da criança, e quando eu coloco integral, inclui o desenvolvimento cognitivo, porque essa função, essa capacidade de representação se desenvolve através do brincar e ao longo da experiência de vida da criança. E por isso que eu digo que ela não precisa do adulto para brincar junto, ela precisa ver o mundo acontecendo, ela precisa relacionar-se com o mundo no ambiente familiar e no ambiente escolar, quando isso for possível novamente. Então, quando ela está em casa e ela observa a casa em movimento, o ritmo da casa, e depois ela representa esta casa no momento da brincadeira dela, essa é uma capacidade representativa. Esse é o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Então ela usa a brincadeira para elaborar de forma cada vez mais sofisticada o pensamento. É através da brincadeira que ela elabora a forma de pensar e de imaginar e de raciocinar. E logo, num futuro breve, inclusive de ler e escrever e calcular todas aquelas aprendizagens que posteriormente serão necessárias na fase do ensino fundamental, que não é a mesma coisa da educação infantil, que tem um outro nome, sim, porque tem uma outra proposta fundamental, essencial, eu quero dizer, né, com a palavra fundamental. Na educação infantil, então, é esse momento de desenvolver a capacidade de representação para posteriormente ela colocar em uso essa capacidade de representação no momento de ler e escrever. E eu vou explicar sobre isso já. Então, a gente vai observando, conforme eu fui explicando para vocês, que conforme a criança brinca, vão acontecendo saltos no nível do desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E isso começa a acontecer de maneira muito significativa quando ela começa a brincar de faz de conta. Eu tenho atendido muitas famílias da escola e eu sempre pergunto sobre a criança como ela está brincando. E quando a família me diz, ela tá brincando muito. Como? Comigo. Eu não paro de brincar com ela o tempo todo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Bom, legal, esse é um nível de relacionamento importante, mas ela brinca sozinha, ela tá fazendo de conta, essa é a minha avaliação. À distância, mas é um ponto de atenção para mim. Se eu tenho como resposta, não, ela não tá brincando sozinha, ela não faz de conta, ela fica dependente ou das telas ou da minha presença para brincar, esse é um sinal de alerta que demanda intervenção. E se você tá aqui me escutando e tem uma situação assim e é da Viver Presente, já te digo, agenda horário comigo para receber orientação em específico. E se você tá aqui e não é da Viver Presente, eu também fico à disposição como terapeuta, já falei disso em outros momentos, né? Ou então, utilize essa consciência aqui, essa tomada de consciência dessa live para mudar algumas atitudes aí por conta própria no ambiente familiar, tá bem? E eu vou, claro, aqui ainda dar outras orientações que vão poder ajudar as pessoas a colocar em prática já essa possibilidade de permitir que haja tempo, espaço e objetos adequados que criem as condições adequadas ao desenvolvimento da criança. Porque a gente fala muito isso na escola, criar condições adequadas. Essas condições adequadas vão proporcionar essa possibilidade do desenvolvimento acontecer, porque se eu só tenho relação de apego, simbiose, grude, não tenho autonomia, não tenho então sujeito que tem como atividade principal brincar, tem um grude, uma extensão da mamãe, onde a mamãe vai eu quero ir, onde a minha babá vai eu tô atrás, se ela vai ao banheiro eu vou atrás, então não tem indivíduo, nós temos que primeiro investir nesse desenvolvimento da autonomia, como? Através do brincar. Então uma coisa, você não tem que esperar a criança estar autônoma para ela brincar, porque é através do brincar que se desenvolve a autonomia, certo? Então, quando a criança começa a poder representar as coisas, uma coisa pela outra, como aqui eu peguei, deixa eu pegar aqui uma garrafinha que eu separei, e pega isso aqui e faz de conta que é o avião, então ela é capaz de separar o que é do campo visual, porque isso aqui não tem forma de avião concretamente, né? Então ela separa essa forma do campo visual, então ela separa aquilo que ela vê do significado que ela quer atribuir.
E aí, de novo, eu vou ampliando essa conversa com vocês para chegar ali na aquisição do código da leitura e da escrita, tá? Porque é assim que acontece a leitura e escrita, é essa separação do campo visual com o significado que se atribui. E se tá muito difícil essa linguagem, vocês me chamam a atenção aqui, tá? Perguntem. Então, a criança tá aqui brincando de avião. Vejam que sofisticada essa ação. Ela tem que conseguir dar conta de sair dessa concretude, de falar, mas isso não é um avião. Crianças pequenas dizendo, isso não é avião, isso é uma garrafa. Quando ela tá maiorzinha, ela é um avião, sim. E ela vrum, e brinca que isso aqui é um avião. Então, de novo, é essa possibilidade dela exercitar uma função psicológica que é essencial nesse contexto de desenvolver a capacidade representativa, né? Que ela representa um objeto pelo outro. E quando a gente fala de leitura e escrita, nada mais é do que isso. O que é a leitura? O que é a escrita? As letras são desenhos, são marcas gráficas, né? E essas marcas gráficas, elas representam um som, elas representam, quando somadas ali, agrupadas, elas representam um nome. Então, veja, capacidade de representar. Por que é que o M e o A formam um Ma? Tem uma lógica? Não, ali há uma representação. E a gente vai aprendendo a identificar que essa junção de letras representa, atribui-se esse sentido a essa junção de letras. Aí eu junto mais duas, L e o A, e fica lá. Aí eu tenho mala. Aí isso tudo junto representa uma coisa. Esse nome também é a representação de uma coisa. Porque mala não tem a ver com a forma mala, né? O nome mala, M-A-L-A, não tem a ver com aquilo que vem à nossa mente quando eu digo pense numa mala. Você não pensa na mala escrita, M-A-L-A, certo? Você pensa naquilo que se carrega hoje em dia com rodinhas deslizantes gostosamente, as mais antigas que se carregavam assim nas mãos. Mala. Né? Então, veja a necessidade da capacidade representativa que se dá através do brincar de faz de conta. Então, quando na escola alguém chega e me diz, aqui essas crianças só brincam? E aí eu substituo o só por se brinca. Aqui se brinca, tem uma placa na entrada da escola assim, aqui se brinca porque aqui se desenvolve essa função de pensamento, se desenvolve essa função de imaginação, essa capacidade representativa que vai servir no momento de ler e escrever, de calcular também e em toda a vida, que é essa capacidade de representar que alimenta a nossa criatividade, que é alimentada, então, pela nossa criança. E quando que na fase adulta a gente deixa de se tornar criativo, a gente precisa fazer um resgate da nossa criança para poder colocar ela para brincar, né? E aí quando ela se coloca para brincar, as coisas acontecem magicamente assim, né? Falei bastante sobre esse aspecto mais teórico, mas que sem ele não adiantaria eu chegar aqui e contar para vocês, junta uns reciclados aí e coloca as crianças para brincar. Vocês que me conhecem há mais tempo sabem que eu não falo de uma proposta, de uma sugestão, uma estratégia didática ou educativa sem fundamentar num princípio. Assim eu sou, né? E como eu disse, para quem chegou depois, essa minha fala está fundamentada num conteúdo de uma contribuição belíssima da professora doutora Sueli Melo Amaral, da Unesp de Marília, tá? Então vocês encontram referenciais teóricos se trabalham na área da educação, vale a pena ler tudo que a professora compartilha, tá bom? Vou beber uma água e aí eu vou para a parte prática, tá? Bora lá. Então eu separei aqui alguns objetos possíveis. Objetos possíveis que eu fui colecionando aqui com as crianças ao longo dessa semana. Então é o seguinte, para além dos objetos
estruturados, que são aqueles brinquedos que você compra, né, nas lojas, a gente tem a possibilidade de apresentar essa riqueza para as crianças, que são os materiais não estruturados, que são aqueles que não têm uma forma definida de brinquedo, mas, como eu coloquei no convite para essa live, que na mãozinha das crianças tem o potencial de virar brinquedo. E muitas vezes você vai pegar esse objeto e falar, bom, sei o que é possível fazer com ele, mas as crianças saberão. Sempre elas saberão. E olha, elas vão fazer alguma coisa que você não imaginou. Mesmo que você imagine algo a ser feito, por exemplo, eu separei aqui minha caixinha de pasta e eu separei também uma caixinha de remedinho. Quem sabe ela então pode brincar de farmácia. Ah, que legal, ela brinca de farmácia. Será que ela vai brincar de farmácia? Às vezes ela vai pegar isso aqui e fazer do avião dela. Às vezes ela vai pegar isso aqui e fazer de carrinho. Às vezes ela vai fazer de muro. Porque aí ela constrói um muro assim para fazer, que é o animalzinho. Então, na mão da criança, isso vira animalzinho, vira... Olha, não dá nem para eu falar aqui, né? As inúmeras possibilidades que existem através desses materiais. Então, fica o convite para que todas as vezes que vocês utilizarem materiais em casa que podem, né, virar algum reciclado, antes de colocar na reciclagem, coloca, denunciando que nós pedimos comida chinesa em casa esses dias. Então, vocês coloquem para as crianças, né, lava direitinho, tira rótulo, se for tirar a marca, né, é uma possibilidade. Tem outras orientações que dizem, deixe a marca, porque isso também contribui para a curiosidade, para a criança começar a ter curiosidade pelo código, né, leitura e escrita. Você que sabe. Limpa direitinho, deixa secar e coloca num cesto. E se deixar lá no cesto, vai ficar assim, parecendo um lixão. A criança não vai querer brincar. Mas, pelo menos algum dia na semana, sei lá, 2, 3 vezes na semana, a depender da rotina que você estabelece aí com a sua criança, disponibilize esses materiais. Né? Aqui são coisas para inspirar vocês mesmos, mas vocês vão ter múltiplas ideias aí. Ó, caixa de ovo. Vamos pedir um sorvete também aqui em casa da Madalê esses dias. Vem assim, ó, um potinho, que gracinha. É isopor, mas é um tantão de lixo, né? Ó, caixinha que sei lá do que, copinho de iogurte. Aqui em casa, às vezes, eu deixo as crianças montarem coisas com esses objetos usando cola quente. Mãe professora é meio doida às vezes, né? Mas eles usam cola quente com habilidade. Queimam o dedo, claro, porque a gente também queima quando tá usando, mas nada que deixe o dedo cair. Então, também, eles brincam de montar coisas. Mas, quando a gente fala de brincar com objetos não estruturados, não significa ter que fazer um robô, ter que fazer um carrinho. Essas coisas que a gente vê na internet, que são para os adultos, né? Geralmente, assim, o formato que fica, você pega uma garrafa de amaciante e faz um telescópio. Sim, aquilo lá foi todo o adulto que fez, a criança nem achou muita graça. E se eu disse que as crianças é que precisam brincar e não os adultos, então não é disso que eu tô falando. Agora, eu não tô falando que aquilo não serve pra nada e não presta. Não, serve para um momento de vínculo, para uma atividade compartilhada com a sua criança. Mas não se refere ao uso e as condições que nós queremos criar que a criança desenvolva essa capacidade representativa. Outra coisa, não significa que essa capacidade representativa só se desenvolve através dos brinquedos não estruturados, tá? Não é isso. A criança desenvolve isso enquanto ela brinca de faz de conta. Faz de conta. Esses dias atendi uma família linda que compartilhou que a criança tem brincado muito de teatro e ela tem, às vezes fica um tempo ali no celular e grava algumas coisas, grava videozinhos e manda, enfim. Então tá brincando de representar, colocando peruca, colocando coisas da mãe para representar alguns personagens. E isso também desenvolve capacidade representativa, tá? Então só para vocês não ficarem achando de, meu Deus, minha criança nunca brinca com esses objetos, tem algum prejuízo? Não, aqui é mais um convite, é para ampliar o repertório. Agora, sim, fica o sinal de alerta. Se sua criança está perdendo a capacidade de fazer de conta por conta de N motivos, então aí sim é um ponto de preocupação e já falei disso aqui, né? Outras coisas que eu separei, ó, caixinha
de sabonete, uma garrafa de suco. Às vezes eu junto só as tampinhas, porque as tampinhas, que nem quando garrafinha de leite, a gente usa leite de garrafinha aqui, fica muito cheirando mal. Então eu não pego a garrafinha, mas as tampas. Então dá pra fazer uma coleção de tampas. E é isso, não se preocupe com o que a criança vai fazer, e sim criar as condições. E se você deixar aqui tudo assim, lembra, ela não vai se interessar tanto quanto se você criar um contexto, como eu falei na live da semana passada. Se a gente cria um contexto sedutor, atraente, né, que a criança possa se interessar mesmo, ter o motor dela interno, da curiosidade, se ela tiver isso, né, através desse campo visual que se apresenta ali para ela, dessa estética. Então, façam esse convite no começo e, de repente, depois a criança pode pegar gosto e ela mesma faz, né? Porque brincar, organizar o ambiente de brincar também é brincar. E quem brincou bastante aqui de casinha, vai se lembrar que a gente, quando organizava a casinha, era talvez a parte mais importante da brincadeira. Pelo menos, na minha experiência, era quando acabava, já tinha acabado a energia do brincar, sabe? A gente já ia fazer outra coisa. Então, eu não tô dizendo que para as crianças maiores, o tempo todo os pais têm que ficar organizando um contexto de brincar. Não, tem que dar autonomia, inclusive, para a criança criar a partir disso. Mas, quando você está introduzindo, criando as primeiras condições, sim, a gente tem que organizar, né? E organizar, nem que seja num ambiente, dizer, esse daqui é o cesto dos materiais não estruturados. As crianças da Viver Presente já estão acostumadas com esse tipo de material e ter a repetição, né? Ter sempre esses materiais, eles vão estragar, facinho. E aí você joga fora. Não é para deixar ali ficar um lixão, não é isso. Você vai repondo, vai substituindo, né? Então a gente vai reutilizando os materiais na medida do possível. E a criança vai tomando gosto também. E uma outra dica é você pegar alguns outros objetos e convidar as crianças num outro objeto. Por exemplo, aqui, eu tô com isso aqui. Eu imagino que se tiver uns animaizinhos em volta, pode ser que ela crie alguma brincadeira com os animais da fazenda e isso aqui. Pode ser que se eu tiver bolinhas, ela também crie algumas brincadeiras. Então, associar outros objetos com esses também faz bastante sentido. Tecidos, toalhinhas. Em casa eu herdei muitas toalhinhas de crochê. Sei lá de onde veio minha mãe, sei lá se era dela, se era da minha avó. E aí eu não uso tanto essas toalhinhas de crochê, mas dar para as crianças brincar também é muito positivo, muito bacana. Eu acho que é isso. Eu vou ler os comentários de vocês, ver se tem algumas perguntas. E a gente vai trocando mais experiências. A live vai ficar gravada, a Pri vai ficar gravada. Tá tudo bem, Valéria que mandou risadinha. Que mais? A Valpera, é incrível. Minha filha era um bebê e tinha um lindo chocalho, mas ela gostava mesmo, era da garrafinha Baby Pet com arroz. Isso aí. E outra coisa, né? Os bebês gostam muito que eu tava me esquecendo de falar. Que bom, Val, que você lembrou. Me ajudou a lembrar. Tampas de panela, gavetas com os potinhos de plástico que a gente guarda ali as coisas, com vasilhinhas, né? Os utensílios ali da cozinha mesmo, as crianças pequenas amam isso. A Alexandra disse verdade, às vezes compramos um presente caro e a criança vai e brinca com a tampa, os potes de plásticos, justamente. A Bru disse, vixe, eles criam e recriam muitas coisas, é incrível. A lista é enorme, justamente. Uma inspiração pra gente que Helodes Malaguzzi dizia, pense em 1000 possibilidades e a criança trará a 1001ª, né? Então ela sempre pensa em outras possibilidades. Qual é o nome do artigo onde você se baseou? Ah, sim, olha, não tem um artigo específico, Deia, tem qualquer material que você encontrar da professora, eu recomendo a leitura. Eu tenho alguns, tá? Que eu fui coletando ali na internet, mas se você colocar o nome dela e colocar Brincar Livre, vai aparecer uma série de conteúdos belíssimos.
A Vivian disse, aqui fizemos um tobogã de Barbie com rolos de papel toalha e a piscina é uma caixinha de sapato com palito de sorvete dentro para mergulhar. Ai, que delícia, Vivian, mas a Vivian também tá lá num processo, né, de construção para que a Bibi brinque sozinha. Tampas são incríveis. Nossa, as meninas da escola criavam cada contexto de experiência com tampas, que lindo, lindo. A Déia disse, legal, não vou deixar tudo junto, tem que ter um contexto. É isso aí. A Tatá tá contando que brincava de organizar a casa das bonecas por um tempão. Nossa, eu também. Brincar é coisa séria. Oi, Renato, que bom ser por aqui. Me lembro de brincar com penas de galinha, era o máximo. Ai, que delícia, Val. Infância colorê, é sempre uma delícia te ouvir, grata por sempre compartilhar experiências e nos levar a reflexões importantíssimas sobre o brincar. Que lindo! O nome da professora é professora doutora. O Bru Belucci, escreve aí, por favor, no chat, professora doutora Sueli Melo Amaral. Sueli Melo Amaral, Sueli Amaral Melo. Sueli Melo Amaral, professora doutora da Unesp de Marília. Exato, Bru. Obrigada. Por aqui temos muitos materiais. Nada mais vai para o lixo. Tudo se torna possibilidades. A Pri tá compartilhando. Que delícia, gente. Mas, gente, lembre-se. Vamos criar espaços para que as nossas crianças brinquem. Eu sei que tá difícil nesse tempo de quarentena. As crianças querem ficar sempre grudadinhas com a gente. Mas olha, se inspirem nesse conteúdo todo que eu compartilhei logo no início da live. Se você chegou depois, volta lá para escutar sobre a importância. Se tem pessoas que estão preocupadas, às vezes alguns familiares ficam preocupados se a criança vai ficar com algum atraso no desenvolvimento, se não está indo para a escola. Eu só digo e repito, só há atraso quando a criança para de brincar, porque daí ela desiste. Eu vou falar uma coisa muito séria. Quando a criança para de brincar, é porque ela está desistindo de viver autonomamente. E a gente não pode deixar a criança desistir de viver, nós temos que garantir que ela tenha vivacidade. E vivacidade se dá através do movimento. E o movimento se dá através do brincar. Então vamos permitir, vamos criar condições. As crianças precisam de nós. Esta é a nossa parte no brincar delas, não é sentar junto com a criança o tempo todo para brincar. Porque nós estamos num tempo em que os pais têm se sentido muito culpados de ver a criança brincando sozinha. Acha que cria fantasia de que a criança está na solidão. Filhos únicos, então, tendem a sofrer muito com isso também, sobre essa culpa que os pais se colocam. E a criança, sim, se torna exigente, ela se acostuma, né? Ela não sabe de outra maneira de se relacionar. Então, ela se acostuma mesmo a ter o tempo todo a atenção do adulto. E o convite é, permita que a sua criança exista para além de você. Ela precisa ter autonomia, autonominar-se. Esta é a necessidade da criança no momento que ela está vivendo agora também, apesar da pandemia. É isto. Então, até semana que vem. Que lindo, Natu, sempre aprendendo com você. Que delícia, Sária. Assim a gente pode voltar semana que vem. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, tá bom? Se eu perceber que há demanda, eu volto aqui e faço a live aberta. Se não houver nenhuma demanda compartilhada assim, eu faço só lá pro pessoal da Viver Presente, tá bom? Como na primeira semana de junho. É isto, muito obrigada. Se vocês querem conhecer mais conteúdos a respeito, continuem por aqui e também ali no canal do YouTube meu. Tem uma playlist para os professores que se chama Estudar para Educar. E lá tem muitos vídeos com uma série de conteúdos bastante significativos para nós que trabalhamos na área da educação, tá bom? A Alexandra está dizendo gratidão, é ótimo mesmo cada aprendizado que você passa, com tanto amor. Sim, tem muito, muito amor, sempre. Obrigada, viu, gente? Um beijo!